e hoje falando sempre de uma ferramenta estratégica e voltando no nosso amigo modelo de negócio Canvas. Canvas tem um S no final. O Canvas nasceu da ideia de uma tela em branco e aí ele foi elaborado para ter 9 blocos e você pensar, criar, capturar, entregar valor para quem você quer ajudar, seja seu cliente, seja para você mesmo na carreira profissional, seja até no âmbito pessoal, para a família ou para outras pessoas. Tá? E hoje a gente vai falar do Canvas para um médico. E na sequência eu terei a minha playlist de Canvas na prática, justamente mostrando o Canvas de um médico ou de um consultório médico, de uma clínica e assim por diante. Né? Você sabe que eu acabo trabalhando com o Canvas e com uma outra ferramenta que está aqui, nosso amigo IDM, Innovation Decision Mapping, que um cliente carinhosamente batizou de funil de ideias. Né? Esse funil de ideias que eu também tenho no modo eletrônico. Então vamos lá, vamos falar aqui qual é a diferença do modelo e do plano. O plano de negócio ele foi elaborado há mais tempo e é um documento extenso, detalhado e muito importante para o seu negócio. Mas se você sai fazendo diretamente o plano, qual é o risco que você incorre, qual é o risco que você tem? É de fazer um documento tão elaborado e tão detalhado que pode ser que a ideia inicial não fique em pé, como a gente diz no mercado, ou seja, que ela não seja validada para você tocar em frente. Então, um não exclui o outro. O modelo de negócio, você vai ver. Quem é ele? Olha só. Ele foi feito para pensar e testar uma ideia de negócio em uma única página. Quem elaborou foi o Alexander Osterwalder, esse suíço, que está aí, mas junto com 470 pessoas de 45 países. Entre eles, o Yves, que era o orientador dele, de mestrado e doutorado. Depois, o Alexander se associou ao Timothy Clark, para fazer o Business Model U, que é modelo de negócio pessoal. Olha só, 328 especialistas de 43 países. E depois, com o próprio Yves, aqui também o Yves estava no Business Model U, mas depois com o Yves, 225 profissionais de 38 países fizeram um Business Model for Teams, para equipes. Não é interessante? Então, olha só. E essa metodologia ela tem praticamente um pouco mais de uma década, vamos para uma década e meia. Então é uma ferramenta estratégica, visual, relativamente recente, perto de outras que a gente já tem há muito tempo no âmbito empresarial e também é usada para desenvolvimento pessoal. Então olha só, aqui está uma prévia do Canvas. O Canvas foi feito idealmente para capturar, criar e entregar valor. Como ele foi pensado por várias pessoas de forma colaborativa, o lado esquerdo dele trabalha eficiência e o lado direito valor. Eu costumo dizer que o lado esquerdo trabalha porta para dentro e o lado direito porta para fora. Quem você quer atender. Não é interessante? Então olha só, um outro jeito de você abordar e entender o Canvas. Do lado esquerdo você trabalha o como, trabalhando parcerias, atividades, os teus recursos. O lado direito, lado esquerdo, assim, o lado direito para quem. Então você enxerga os teus clientes ou quem você quer ajudar, relacionamento com clientes, canais. Embaixo você tem uma base que trabalha custos e receitas, quanto você gasta, quanto você tem de despesa e quanto você tem de faturamento e também de lucro. E a espinha dorsal, olha lá, que tem um presentinho, uma cor alaranjada, é o quê? É a proposta de valor. Certo? Então vamos lá. Se você olhar inicialmente o modelo de negócio para um médico, ele não está completo aqui porque eu quero que você pense sobre ele e depois me mande seus
comentários direto aqui da live, se você quiser, para eu poder fazer para você que é médico ou você que tem amigos que são médicos, tem consultórios e clínicas, como é que a gente pode enriquecer esse Canvas aqui. Então eu comecei a fazer algumas perguntas para você pensar e a gente responder juntos, porque não existe só um tipo de médico, certo? Uma especialidade, existem vários. Mas se você pensar no seu consultório, na sua atividade como médico ou na sua clínica, é importante você olhar os 9 blocos e aqui, de novo, lado esquerdo, porta para dentro, como é que você se organiza, lado direito, o mercado, como é que você atende melhor. Aqui embaixo, a parte de finanças, o que te custa e quanto você ganha. E aqui, no centro, o pilar principal, que é a proposta de valor. Mas, olha, volta para mim. Humberto, tudo isso numa página só? Como é que eu vou colocar o meu fluxo de caixa, uma previsão para os próximos 12 meses, ou para 3 anos, ou para 5 anos? Então, aqui, o modelo de negócio, ele te dá a organização da ideia principal, ou ela está nascendo como clínica, como consultório, sua atividade, ou você está revendo o teu modelo de negócio. Depois você vai para outras ferramentas. E provavelmente até para um plano de negócio mais detalhado. Lembra que eu falei no começo? Então, assim, numa página só, com post-its, com notas adesivas, você vai testar, você vai a mercado, você vai testar uma ideia com os próprios clientes e aí depois de validá-la, ela se transforma em plano. Vamos lá, vamos voltar. Lado esquerdo, vamos olhar a porta para dentro? Quem é você e o que você tem? São os recursos-chave. Por que apareceu essa pergunta, quem é você e o que você tem? Porque no Canvas pessoal, que a gente falou lá, que o Alexander Osterwalder começou a elaborar com várias pessoas e o Timothy Clark, além dessa frase recurso-chave, apareceu a pergunta, quem é você e o que você tem? Como assim, Humberto? Sou médico. O que eu tenho? Tenho um carro, uma casa? Sim, pode até ser, porque a parte de carro, casa, é uma parte de estrutura sua pessoal que te suporta, né, que te dá base para poder atender seus pacientes, certo? Mas é principalmente aqui, não é só isso, mas olha, começa a pensar quais são suas competências e habilidades e qual é a sua experiência como médico. Ah, Humberto, isso está fácil, eu tenho os títulos, eu estudei, hoje estou fazendo residência, ok. Mas aqui, do lado direito, olha só, quem é que você ajuda, teus clientes? As suas competências e habilidades, a sua experiência, ajudam a atender esse cliente, que ainda tem um ponto de interrogação aqui? Eu não especifiquei esse cliente? Pensa nisso. Como é que você ajuda? Isso é importantíssimo. Tanto faz a gente trabalhar com um médico isoladamente, um grupo de médicos, uma cooperativa de médicos, pode ser um modelo de negócio, uma clínica de médicos, um hospital, tanto faz. Por que tanto faz? Porque as perguntas podem ter respostas diferentes, mas sempre serão perguntas que vão fazer você pensar no quê? Proposta de valor. O que você, ou vocês, se forem mais médicos, uma associação, oferece aos pacientes para atender suas expectativas, as expectativas deles. Ah, não sei, não está escrito aqui quem é o meu paciente, meu cliente. Pois é, então depois nós vamos pensar em profundidade nele. Se você pensar olhando para o seu cliente, essas perguntas começam a ser respondidas de forma mais direta. E além disso, a tua proposta de valor, o que você oferece aos pacientes, de novo, para oferecer uma experiência diferente para eles. Ah, Humberto, experiência do cliente, você quer dizer que eu tenho que ter um consultório com uma TV, com uma música ambiente? Isso também é uma experiência. Mas posso te dar um exemplo para você pensar? Minha experiência com um otorrino, por exemplo, que eu tenho que, até por conta da evolução, né, de problemas com o ouvido, eu tenho que fazer mais regularmente. Os 2 últimos otorrinos, num curto espaço de tempo, foram experiências diferentes. Sabe como? Um teve que me atender, ou resolveu me atender em 15 minutos, e o outro dedicou mais de meia hora, até porque teve uma intercorrência aqui, algo para ele fazer que demorou mais.
Mas provavelmente na mesma clínica, no mesmo hospital, os dois tinham uma meta, um objetivo de atender rapidamente os pacientes, né, para que a fila não ficasse grande. Só que um se dedicou e entendeu que, no meu caso, tinha que atrasar a outra fila de pacientes ou ter mais tempo. Não sei se foi isso, mas para mim a experiência com um e com outro foi bem diferente. De quem é que eu lembro sempre que se fala em ouvido, em entender como é que está meu ouvido, a saúde? Esse último, que a experiência foi diferente. É só um exemplo, não estou dizendo que um está certo, outro está errado, não. Mas, para mim, Humberto, a experiência deste último foi melhor. Então eu me lembro dele mais rapidamente. E olha só, atividade-chave, o que só você faz ou o que só sua equipe faz. Por quê? Porque se não for o que você faz e a sua equipe faz, é o que os seus parceiros de negócio, fornecedores fazem para você. Terceirizados, empresas contratadas. Mas aqui, se você pensar que o otorrino faz consultas para tratar, sim, ele realiza consultas, mas a proposta de valor é fazer consulta para atender o Humberto? Não. É ter essa experiência que o Humberto teve, valorizou, são outras coisas. Porque atividade é o que te leva a entregar uma proposta de valor. Ah, Humberto, para que eu preciso pensar nisso? Eu já abri minha clínica, já tenho meu consultório, está indo tudo bem, tenho cliente sempre. Ok, se você acha que você não precisa pensar sobre a organização da sua empresa, do seu consultório, segue em frente. Mas se você quer pensar para frente, entendendo que o mundo muda e o consumidor muda, e ele pode levar em conta proposta de valores diferentes, o Canvas pode te ajudar a resolver essas incógnitas ou antecipar parte do futuro, você testar modelos diferentes. Lembra? Não preciso só testar aqui na proposta de valor, posso testar nos meus parceiros, a gente vai falar sobre isso em cada parte do Canvas. Mas olha só, rapidamente, quem é você, porta para dentro, e o que você tem? Sua estrutura, seu portfólio, suas competências. Quem é que você ajuda? Que tipo de cliente, onde é que eles estão? Qual é a dor que esse cliente tem? Literalmente, em medicina, a gente pode falar mais de dores, né? Mas as ansiedades, as preocupações. Como é que você os ajuda? Proposta de valor. Não é o que você faz, é o que é percebido pelo cliente como proposta de valor. Você faz algumas coisas que entregam valor para o seu cliente. Por isso que, se o valor for muito alto, percebido de uma forma muito alta, o preço da consulta ou da intervenção que você tiver que fazer não vai pesar, ter menos peso do que o valor. Espera-se isso. Como é que vocês interagem? Relacionamento com o teu cliente. Então aí você vai pensar, é automático, é semi-automático? Tem alguém que começa esse relacionamento para você e depois que ele sai da consulta ou de uma intercorrência, você tem outras formas de relacionamento? Como é que eles chegam até você? Como é que você entrega? Começa a pensar sobre isso. São os canais, certo? As atividades a gente já falou. Parceiros, quem são os fornecedores? E quem são os parceiros de negócio? Como assim, Humberto? Você tem gente que fornece para você insumos, recursos, e tem gente que pode ser seu parceiro para indicar mais clientes. E às vezes até esses fornecedores e parceiros podem fazer, às vezes, até de seus clientes, muitas vezes. Pensa sobre isso. Aqui são as parcerias que te alavancam o negócio. E aqui na base, quanto custa? Qual é teu custo fixo e variável, despesas fixas e variáveis? E o que você ganha? Qual é o teu modelo de ganho? São consultas individuais? São consultas recorrentes? Cirurgias, se for o caso? É uma intervenção estética? Certo? De acordo com o teu fornecedor, você tem recursos e tecnologias e produtos diferentes para você ganhar e ter receitas de jeitos diferentes? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Qual é a evolução do modelo de negócio? É você olhar o template, o modelo, colocar a mente para trabalhar e começar a integrar outras ferramentas. Por exemplo, eu ajudo empresas, profissionais liberais a trabalhar a SWOT, que é você avaliar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças antes mesmo de analisar o Canvas e depois que você fizer o seu Canvas.
Eu considero importante os clientes também. O princípio 80-20, que inclusive é a minha marca. 20% das suas atividades podem ser responsáveis por 80% dos resultados. Então, quais são essas 20 ou 30, se o seu desequilíbrio é 30, 70, que têm mais valor e podem influenciar e determinar quais são suas atividades-chave, as que você deve se dedicar. 5W2H, outra ferramenta. Quem faz, quando faz, como, quanto custa. É colocar todo o seu plano em ação. Então, se gostou, deixa um like, deixa nos seus comentários se você se interessa por esse tema do Canvas para médicos, para clínicas, para a gente aprofundar o tema e fazer uma série de vídeos. E coloca suas perguntas para eu poder trabalhar a resposta através do Canvas. E a gente continua falando no canal Ferramentas Estratégicas. Um abraço!